Word Tree, Terror Digital. Esse é o volume 1, chamado Terminal. É um quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Ele é escrito pelo James Tynion IV, que é o mesmo autor de Something's Killing the Children, O Departamento da Verdade e A Bela Casa do Lago, só para citar alguns exemplos. E é desenhado por um cara que eu não conhecia, chamado Fernando Blanco, que ele desenhou Mulher Gato e Lucifer também, aquela série mais recente do universo de Sandman, né? E ultimamente tem saído muitos dos quadrinhos autorais do James Tynion IV aqui no Brasil, que eu fico bem feliz, porque eu tô gostando realmente de todos os que eu li, pelo menos, né? Ainda me falta ler A Floresta, que foi publicado pela editora Devir, e se não me engano é o primeiro quadrinho autoral dele, mas posso estar enganado quanto a isso. E geralmente esses quadrinhos são publicados pela editora Devir, né? Mas esse aqui, apesar de ser um quadrinho autoral, ter saído pela Image nos Estados Unidos, foi publicado pela editora Panini, que eu achei bem interessante, né? Dá pra ver que as editoras estão prestando atenção no sucesso que esse autor está fazendo e todo mundo está querendo publicar alguma coisa dele. E é importante dizer que esse quadrinho não é um volume único, tá? Como eu disse, é o volume 1, chamado Terminal, e essa edição aqui reúne as 5 primeiras edições do quadrinho, do Word Tree. Mas pelo que eu pesquisei, nos Estados Unidos já está na edição 13, então já daria para a Panini publicar aí pelo menos mais um encadernado, até ter mais edições para fazer o terceiro, né? Pessoalmente eu gostaria que o quadrinho fosse um pouco mais grosso, para mesmo que encarecesse um pouco, no final acho que diminuiria o preço, né? Porque teria mais edições juntas, mas enfim, está sendo publicado dessa forma. E eu também não sei quantas edições o quadrinho vai ter, né? Tá na edição 13 nos Estados Unidos, mas parece que ainda não tem uma perspectiva de quando o quadrinho vai terminar. E o Word Tree segue muito o padrão dos outros quadrinhos do James Tynion IV, né? Dos quadrinhos autorais dele, pelo menos, que é um quadrinho de terror e suspense, em que basicamente o mundo pode acabar, né? No Something's Killing the Children, tudo é por causa da imaginação das crianças. No Departamento da Verdade, é um quadrinho de teorias da conspiração que podem moldar o mundo. E A Bela Casa do Lago é meio que um fim do mundo, mas envolvendo alienígenas. E o Word Tree é um quadrinho também que o mundo pode acabar, é uma coisa bem exagerada assim, mas aqui tudo tem a ver com a tecnologia. O Word Tree vai contar a história meio que de uma parte da internet, como se fosse uma dark web assim, que aqui no quadrinho é chamada de subnet, e essa subnet meio que pode possuir as pessoas que têm contato com ela, né? E essa possessão das pessoas faz com que elas saiam matando as pessoas na rua, assim, qualquer um que aparecer pela frente. No ano de 1999, um grupo de amigos descobriu essa subnet, né? Descobriu que ela existe, o que podia causar. Compartilham isso num fórum chamado Word Tree, só que eles meio que perdem o controle disso, né? Tudo vira uma coisa muito perigosa e eles decidem fechar esse fórum. Daí, alguns anos depois, agora se passando já no presente, alguém conseguiu acessar o Word Tree de novo, espalhou a subnet de novo, meio que esse vírus que pode possuir as pessoas, e agora na atualidade, né, com mais tecnologia, com mais computadores, com celulares e várias coisas que acessam a internet, isso se espalha de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, e realmente pode causar o fim do mundo. No começo da história a gente conhece um personagem chamado Ellison, que está indo visitar a família dele numa cidadezinha do interior, e ele está muito preocupado com o irmão mais novo dele, porque o irmão mais novo está tendo contato com algumas coisas horríveis na internet, né, como vídeo de pessoas sendo mortas e tudo mais, que é uma coisa que a gente sabe que realmente existe e é relativamente fácil de achar, o que é bizarro. Mas enfim, ele está preocupado com o irmão, e quando ele chega lá na cidade, ele descobre, por meio de notícias, que o irmão dele simplesmente saiu matando várias pessoas, né? O irmão dele de, sei lá, acho que ele tem uns 15 anos, 14 anos, alguma coisa assim. Ele é adolescente, mas ele matou cerca de 40 pessoas, incluindo familiares, desconhecidos, enfim. Ele sai realmente matando quem ele encontra na frente, e nisso a gente descobre que o garoto foi possuído por essa subnet. E quando o grupo de amigos que tinha descoberto a subnet muitos anos atrás descobre que isso está acontecendo de novo,
eles decidem se reunir para tentar acabar com isso mais uma vez, né? E dessa vez meio que de uma vez por todas. Mas por causa de alguns flash forwards que vai tendo durante o quadrinho, né? Flash forward é quando a história se passa no presente, mas mostra alguma coisa que acontece no futuro. Enfim, por causa desses flash forwards, a gente descobre que isso não vai dar certo. Eles não vão conseguir, propriamente dito, acabar com a subnet, acabar com o Word Tree que foi ativado de novo. E meio que o mundo vai passar por alguma transformação. Só que nesse primeiro volume a gente não descobre como isso acontece, por que isso acontece, no que eles falharam, nem nada assim. Isso também não é um spoiler, tá? Isso é dito, entregue pelo menos ao leitor, logo ali antes da metade do quadrinho. O ponto interessante é que esse vírus, né, essa subnet, ele tem meio que uma personificação no mundo real, né? Tem uma pessoa que ele possuiu, que é meio que a principal de todos esses seres possuídos, que meio que vai ser o líder dessas pessoas no mundo real, o líder das pessoas que foram possuídas. A única coisa que eu não entendi, que realmente não é explicado em nenhum momento aqui do quadrinho, é que, por exemplo, todas as outras pessoas que são possuídas por esse vírus, elas são aparentemente normais, né? Apesar de serem psicopatas que saem matando as pessoas, são pessoas normais, que você vê na rua, você não vai identificar nada demais. Mas essa personificação principal, por um motivo que não é citado em momento nenhum, ela tá sempre pelada, né? É essa mulher aqui da capa, e ela tá sempre pelada, e assim, totalmente pelada. Tem diversas cenas aqui do quadrinho de nudez, de corpo inteiro, assim. Ela realmente anda pelada na rua, assim. E é muito bizarro, não entendi por que isso acontece. Não, como eu disse, não é explicado. Parece que foi uma forma dos autores chamarem a atenção dos leitores homens de algum jeito. Enfim, não entendi, não gostei disso. Não é uma coisa que influencia na história de forma alguma. Então, meio que não entendi. Esse para mim foi o grande ponto negativo do quadrinho. Ter essa mulher pelada aí o tempo inteiro, sendo que não precisava. E por mais que essa coisa do fórum de computador conseguir possuir as pessoas, assim, ser levada a um extremo tão grande aqui no quadrinho que pode acabar com o mundo, isso é uma coisa que meio que dialoga muito com algumas coisas que aconteceram e acontecem ainda no mundo real, né? Alguns anos atrás teve o caso daquele jogo, né? Do Baleia Azul, que ficou bem famoso, tem matérias no jornal e tudo mais, que era um jogo que meio que influenciava as pessoas a se cortarem, até a cometerem suicídio, assim, principalmente em pessoas mais jovens, né? Então já é uma coisa que mostra meio que a internet influenciando outras pessoas a fazerem coisas ruins. Teve também um caso recente de um grupo no Discord que influenciava as pessoas a fazerem coisas horríveis, matava animais de jeitos horríveis. As pessoas também faziam coisas horríveis que eu nem posso falar aqui, senão é provável que o YouTube bana o meu vídeo. Mas se você pesquisar isso, é fácil de encontrar essas notícias. Não sei se o James Tynion pensou nessas coisas enquanto ele escrevia o quadrinho. Provavelmente sim. No caso aqui eu citei casos brasileiros, né, desse Baleia Azul e do caso do Discord, mas com certeza é uma coisa que deve acontecer em vários outros países. Não é o Brasil só que sofre desse mal. Mas essa foi uma leitura que eu tirei do quadrinho, né? Uma interpretação dessa crítica que o James Tynion pode estar fazendo com o que a internet realmente faz com algumas pessoas, que pode ser realmente uma coisa muito maléfica. E agora falando dos desenhos aqui do Fernando Blanco. É um desenho bem simples, mas ao mesmo tempo é um desenho bonito e que combina bastante com a história que está sendo contada. Eu achei bacana que algumas partes que mostram as pessoas que foram possuídas, essas partes têm alguns meio que artifícios visuais para você conseguir identificar essas pessoas. Eu achei bem interessante essas partes. E as cenas que tem morte também é realmente bem chocante. Tem algumas que dá até uma certa vontade de meio que virar o rosto, assim, porque é tudo muito gráfico, muito jogado na sua cara e sempre de uma forma muito brutal, assim. Mas no geral é um desenho bem bacana, né? Como eu disse, nunca tinha lido nada com o desenho do Fernando Blanco, mas gostei relativamente bastante dele. Apesar de ser um desenho simples, pelo menos combinou com a história que está sendo contada. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o Word Tree, né? Sem dar muitos spoilers, sem entregar muitas coisas. Como eu disse, esse é só o primeiro volume de uma série maior, não sei quantos volumes vão ter,
mas pelo que é apresentado aqui ainda tem muita coisa para ser contada e eu gostei bastante. Assim, eu fiquei instigado, eu fiquei com vontade de ler as continuações, que espero que saiam logo. Mas, assim, dos quadrinhos mais autorais do James Tynion, esse é o que eu achei mais fraquinho, né? Se eu fosse recomendar algum, eu ia recomendar o Something's Killing the Children e o Departamento da Verdade, que eu acho que são leituras melhores. Mas se você se interessa por esse tema aqui, também é um quadrinho bem bacana. Não é nem um pouco ruim a leitura, só acho que fica abaixo dos outros trabalhos do autor. Mas se você já leu o World Tree, deixa aí um comentário se você gostou, se você não gostou do quadrinho. Se você conhecia também, esse é um quadrinho que eu não vi praticamente ninguém falar sobre, acho que só o Rômulo do Além dos Quadrinhos, que aliás foi por onde eu conheci esse quadrinho e decidi comprar, ainda mais de ser um autor que eu gosto bastante. Mas enfim, deixa aí o seu comentário se você gosta também do James Tynion e das outras obras dele. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E se você se interessou pelo World Tree, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão e não muda nada para você, mas faz toda a diferença aqui para o canal. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.